Há situações que acontecem no mundo que nos chocam, mas Nancy DeMoss Wogemuth nos lembra de que Deus jamais se surpreendeu por qualquer evento mundial. Toda a história está se movendo em direção a um fim predeterminado, ordenado. E isso acontecerá exatamente como Deus planejou. Porque o céu reina. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Nada surpreende Deus. E ao caminhar com Ele, você ficará muito menos abalada quando a vida ficar turbulenta. Daniel viveu tempos tumultuados, e Nancy nos dará uma visão do livro que ele escreveu. Vamos continuar a série O Céu Reina. Bem, que jornada incrível tem sido para mim, e espero que para você também, nesta série no livro de Daniel. Eu não sabia, o quanto eu não sabia. Sempre que leio esse livro ou escuto, que eu tenho feito muito recentemente, aprendo coisas novas, vejo coisas novas. Gostaria que houvesse tempo para compartilhar tudo isso com você, mas tentamos realmente nos concentrar nos vislumbres de que o céu reina. Eu a encorajei a marcar esses vislumbres em sua Bíblia, escrevendo CR no canto de cada passagem destacada. Hoje leremos o último capítulo de Daniel, mas não é o último episódio desta série. Teremos mais 2 episódios para finalizar o que aprendemos no livro de Daniel. Os últimos 2 capítulos de Daniel são uma resposta às orações de Daniel. Deus envia um mensageiro angelical, acreditamos que provavelmente tenha sido Gabriel, para contar a Daniel sobre coisas futuras, particularmente para o seu povo, o povo judeu. Falamos sobre isso no último episódio. No capítulo 11, lemos sobre o que agora sabemos ser o surgimento do anticristo final. Este será um poderoso governante maligno que busca reinar sobre a terra e perseguir o povo de Deus. Mas o céu reina, certo? Então, Daniel, capítulo 12, chegamos agora ao versículo 1. Durante a grande tribulação, quando esse anticristo estiver reinando e governando, tentando controlar o mundo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, o povo de Israel, se levantará. Verso 1. Miguel, o grande príncipe referido aqui é um anjo, e nas escrituras ele está sempre ligado a batalhas espirituais. Ele é mencionado 3 vezes no livro de Daniel, e parece estar especialmente designado a proteger Israel. No livro de Judas, no Novo Testamento, ele é chamado Miguel o Arcanjo. Ele confronta Satanás. No capítulo 12 de Apocalipse, ele é mencionado novamente. A guerra irrompe no céu e Miguel, o arcanjo, o grande príncipe, lidera um batalhão de anjos que derrotam Satanás e Satanás é expulso do céu. Portanto, Miguel é um personagem importante entre os anjos do céu. Durante a grande tribulação, quando o anticristo for revelado no momento ordenado por Deus, Miguel se levantará para defender o povo de Deus. Isso me lembra que quando os poderes do mal surgem neste mundo, Deus não deixa seu povo se virar sozinho. Ele tem servos poderosos, ele tem anjos que estão vigiando para proteger aqueles que confiam nele. E esses anjos, esses servos do Senhor, esses mensageiros, eles representam e agem em nome do Senhor dos Exércitos, que está vigiando sobre o seu povo. Eles o representam. Naquele tempo, Miguel ficará de guarda e se levantará. O versículo 1 continua nos dizendo assim: haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Esse versículo te parece familiar? Deveria, porque em Mateus, capítulo 24, Jesus disse exatamente a mesma coisa ao falar sobre a grande tribulação e o fim dos tempos. Este seria um tempo de angústia como nunca antes aconteceu na história. Ao longo da história houve muitos tempos de tribulação e perseguição a Israel, e há mais angústia por vir. A maior tribulação de todas na história, uma tribulação final. No entanto, em meio a tudo isso, há uma mensagem de esperança,
O anjo diz a Daniel no verso 1: Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Será um tempo de muita angústia, mas neste momento, este anjo, este poderoso servo do Senhor, se levantará. Ele defenderá o povo de Deus. Ele se levantará e, nesse momento, as pessoas que forem encontradas escritas no livro escaparão. Que livro é esse? Bem, é o livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Apocalipse 13 nos diz: é um registro de todos os judeus e gentios que estão em Cristo e eles escaparão. Eles serão libertados da angústia. Essa é uma mensagem de esperança, mas não significa que os cristãos não sofrerão ou que não serão perseguidos. Na verdade, eles serão perseguidos e alguns serão mortos. Mas essa perseguição, quer seja no período que antecede a grande tribulação ou na própria grande tribulação, essa perseguição não é o último capítulo. Aqueles cujos nomes são encontrados escritos no livro da vida serão libertos da morte final, da destruição final e, o mais importante, do juízo de Deus. E a propósito, os incidentes que vimos no livro de Daniel com os 3 jovens hebreus sendo libertos da fornalha ardente e Daniel saindo ileso da cova dos leões nos apontam para o Evangelho. É Cristo quem nos livra da ira que está por vir. A perseguição, a tentação, as fornalhas ardentes e as covas dos leões não são para sempre. Às vezes sentimos que vivemos tudo isso, mas não são para sempre. Haverá um fim. Aqueles cujos nomes são encontrados no livro da vida escaparão. Ele diz no versículo 2: multidões que dormem no pó da terra. É uma metáfora para a morte física. Então, multidões que dormem no pó da terra acordarão. O que isso te faz pensar? Ressurreição. Vemos aqui a descrição de 2 resultados muito diferentes. Para aqueles que morrem e então serão ressuscitados, o verso 2 diz: uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Há a ressurreição daqueles que são salvos e estão em Cristo, e eles serão ressuscitados para a vida eterna. E então há a ressurreição daqueles que estão sob o julgamento de Deus, e eles serão ressuscitados para a desgraça e o desprezo eterno. No final dos tempos, Deus executará o julgamento sobre os ímpios, e Ele libertará o seu povo. Entenda, julgamento e salvação são como trilhos paralelos que percorrem todas as Escrituras. Você precisa ter certeza de estar em Cristo, porque essa é a sua única esperança de escapar da ira que está por vir. Veja o versículo 3. Aqueles que são sábios, algumas traduções dizem aqueles que têm discernimento. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Aqueles que têm sabedoria. Vimos essa frase no capítulo anterior, no capítulo 11. Aqueles que têm sabedoria. Outras traduções dizem aqueles que têm discernimento. É uma palavra hebraica e eu vou realmente estragar a pronúncia. Mas o melhor que posso dizer, eu não tenho sotaque hebraico, soa como Sahal. Se escreve Sakal, S-A-K-A-L, mas aparentemente é pronunciado Sahal. Se refere àqueles que têm sabedoria, discernimento. Essa palavra é usada 9 vezes no livro de Daniel. Sahal, às vezes, é traduzida como ter discernimento, ou entender, ou ter habilidade, ou aqui, ser sábio. Daniel era um homem Sahal. Como adolescente, ele foi levado cativo por uma nação idólatra que odiava os judeus. Ele viveu num mundo pagão e escuro, mas Deus o colocou em posições estratégicas de influência. Sua vida na Babilônia era uma luz brilhante. Ela se destacava.
fazia a diferença, porque ele era um homem sarral. Ele tinha discernimento, sabedoria, entendimento. Curiosamente, em Provérbios 19, versículo 14, diz: do Senhor vem a mulher prudente. É a mesma palavra, prudente, sarral. Uma esposa sarral, uma mulher sábia e compreensiva, vem do Senhor. Sua vida é uma luz brilhante, ela brilha, ela se destaca em um mundo pecaminoso e escuro que precisa desesperadamente ver Jesus. Eu tenho uma amiga que é uma esposa prudente, ela é uma mulher sarral. Seu marido foi recentemente nomeado presidente de uma das principais universidades dos Estados Unidos. É uma escola da primeira divisão, com dezenas de milhares de alunos, que está enfrentando uma série de questões difíceis e escândalos. Ele está sendo jogado na cova dos leões, na fornalha ardente. Ele foi colocado em uma posição semelhante à de Daniel. Eu pensei nesse casal enquanto meditava neste trecho nos últimos dias. Mandei a seguinte mensagem de texto para minha amiga: estou orando por você e seu marido enquanto iniciam esse novo capítulo. Tenho certeza de que haverá momentos difíceis, mas os anjos do céu estão vigiando e prontos para se levantar em seu favor, sempre que Deus disser a palavra. E então compartilhei esse versículo com ela, sobre aqueles que têm sabedoria, aqueles que são sarral, estão brilhando como estrelas. Eu disse a ela: que presente você é, como uma esposa prudente, sarral, para o seu marido, para um momento como este. E que presente ele será como um homem sarral para essa instituição e para aqueles com quem ele serve. Como Daniel, ele é um homem piedoso. Ele sabe que, em última análise, está servindo o rei com R maiúsculo. Esse casal sarral está vivendo para a eternidade e para o reino de Cristo, que jamais terá fim. É um trabalho de responsabilidade, é um trabalho difícil, mas a identidade deles não está neste emprego ou nesta posição. Eles estão lá como embaixadores de Cristo e, como resultado, suas vidas estão brilhando como luzes resplandecentes, apontando muitos para Jesus. No meio das trevas e aflições deste mundo, somos chamadas a ser sarral, a ser sábias, a liderar e apontar outros para a justiça que está em Cristo. Filipenses 2 diz o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Versículo 15. Podemos não ser consideradas sábias ou importantes pelos padrões do mundo, mas se tivermos essa sabedoria, esse discernimento, o sarral, irradiaremos para o nosso mundo a sabedoria e a beleza de Cristo, que permanecerá para todo sempre. Bem, no versículo 4, o anjo diz: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Tempo e fim. Quando você estuda a Bíblia, é importante prestar atenção às palavras e frases recorrentes. E essas duas palavras, tempo e fim, são recorrentes em temas importantes ao longo do livro de Daniel, especialmente nos capítulos proféticos que estamos vendo agora. Até o tempo do fim. Quando você estuda essas palavras, você vê que Deus controla o cronômetro do jogo. E quando ele diz, é hora, ele soa o apito, sinalizando o fim. Toda a história está se movendo em direção a um fim predeterminado e ordenado. Acontecerá exatamente como e quando Deus ordenou, porque o céu reina. O céu reina. Vamos ler o versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho:
Vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque nós lemos essa frase no capítulo 10 de Daniel, o homem vestido de linho. A descrição é quase idêntica à visão de Jesus que lemos em Apocalipse, no capítulo 1. Portanto, acreditamos que esta é provavelmente uma aparição pré-encarnada de Cristo. Então, um desses anjos disse ao homem vestido de linho, que acreditamos ser Cristo, que estava acima das águas do rio. Ele estava caminhando sobre as águas? Talvez. Um dos anjos disse, versículo 6, quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? E no versículo 7 diz, o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo. 3 anos e meio, isso se refere à última metade da tribulação de 7 anos. Se você estudou Daniel, capítulo 9, como fizemos alguns dias atrás, é a 70ª semana de Daniel em sua profecia. Este é o final daquela tribulação de 7 anos. Bem, Daniel, no versículo 8, diz, ouvi, mas não compreendi. Eu já me senti assim muitas vezes ao estudar o livro de Daniel. E minha suposição é que você também se sentiu assim ao ouvir meus ensinamentos sobre o livro de Daniel. Mas Daniel perguntou, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? No verso 8. Então, 2 perguntas aqui. E são as perguntas que temos quando estamos passando por tempos de aflição. A primeira no versículo 6, quanto tempo isso vai durar? E a outra no versículo 8, como tudo isso vai terminar? Queremos saber o final da história. Esta semana estava conversando com uma amiga sobre uma situação super difícil com um de seus filhos adultos. Estava conversando com outra amiga que tem cuidado de seu pai idoso, enfrentando muitos desafios com esta situação. E tenho outra querida amiga que fez uma mastectomia recentemente. Acabaram de receber o relatório patológico e ela tem câncer em múltiplos nódulos linfáticos. Cada uma dessas pessoas, e as pessoas que você conhece, talvez você mesma, em tempos de aflição, cada uma está fazendo 2 perguntas. Quanto tempo isso vai durar? E como isso vai terminar? Deixa-me te dizer uma coisa, não é errado fazer as perguntas, porém temos que estar dispostas a confiar no único, que sabemos que conhece as respostas para todas as perguntas. Porque sabemos que Ele é digno de confiança. O futuro é desconhecido em grande parte para nós, mas é plenamente conhecido por Ele. Quando Ele não escolhe responder às nossas perguntas, temos que confiar. O céu reina. Daniel pergunta, qual será o resultado dessas coisas? Aqui está a resposta do mensageiro angelical, versículo 9. Ele não deu o resultado. Ele realmente não respondeu à pergunta. Eis o que ele disse, verso 9. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Vimos esse mesmo conceito no versículo 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Lembrem-se que muitos dos planos de Deus permanecerão desconhecidos para nós até o fim dos tempos. Nem mesmo Daniel conseguiu saber tudo sobre o que isso significaria, quando seria, como seria, qual seria o resultado. Deus disse, cele, feche-o. Há mais que você não sabe do que o que você sabe sobre o que está por vir. Leia o versículo 10. Aqui está o que sabemos. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim.
Aqui está aquela frase novamente: aqueles que são sahal, aqueles que são sábios. Então, quando o resto do mundo estiver agindo sem noção e agindo da maneira que pessoas ímpias agem, ou seja, de forma ímpia, aqueles que conhecem o seu Deus serão de grande contraste. Eles terão corações puros, terão sabedoria, terão discernimento. Eles saberão o que fazer. Versos 11 e 12. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. A maioria dos comentaristas e professores bíblicos ao longo dos anos tentou descobrir a que se referem esses dias, quando eles começam, quando terminam, o que eles significam. E eu nem vou dizer nada sobre isso, exceto que me dizem que o Deus, que é o matemático supremo, o Deus que inventou a matemática, ele conhece a resposta à pergunta: quanto tempo? Não temos certeza a que esses dias se referem, quando começam, quando terminam, o que exatamente significam. Mas Deus conhece a resposta à pergunta: quanto tempo? Podemos não ser capazes de calcular tudo, mas podemos esperar. Versículo 12. Feliz é aquele que espera e alcança. Podemos esperar que Deus revele o final da história. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam nele, serão felizes. É a palavra do Antigo Testamento para abençoado. Eles serão sustentados pela força, pela graça e pelo poder de Deus até o final. Versículo 13. Quanto a você, ele repete o que disse no versículo 9. Siga o seu caminho. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Essa profecia estava selada, escondida até o fim. Há muito que ainda é desconhecido, futuro. Em grande parte não é revelado por Deus para nós sabermos. Ele deu a Daniel alguns vislumbres. Ele nos deu alguns vislumbres em sua palavra, mas há muito mais que não sabemos do que o que sabemos. Mas o que sabemos é que haverá um fim. Haverá um fim para os mistérios. Haverá um fim para tudo que se opõe a Deus e ao seu povo. Às vezes parece interminável. E é por isso que ficamos tão agitadas e tão chateadas e tão zangadas e tão furiosas e tão irritadas, porque esquecemos. Tudo vai acabar. Todo esse mal está chegando ao fim. Então, o que fazemos enquanto isso? Fechamos os olhos e esperamos loucamente pelo arrebatamento? Bem, enquanto isso, o anjo disse a Daniel: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho. Ele disse isso 2 vezes, no versículo 9 e no versículo 13. Siga o seu caminho. Bem, Daniel era um homem idoso, provavelmente perto do fim de sua vida. Ele estava próximo aos seus 90 anos, mas mesmo assim, ele deveria continuar seguindo em frente. Quero dizer isso a vocês, aquelas que se consideram pessoas mais velhas. Continuem seguindo em frente. Vocês não deveriam se desligar. Vocês deveriam continuar seguindo em frente. Sigam seu caminho. Quero dizer isso também para vocês, aquelas que se consideram mais jovens. Vocês devem seguir em frente, continuar seguindo em frente. Não desistam. Não desistam do que está acontecendo em nosso mundo. Nós nos importamos, somos observadoras, temos discernimento, temos sabedoria, vivemos vidas sahal, mas não ficamos chateadas com isso. Continuamos vivendo como servas fiéis do Senhor, vivendo na Babilônia. Fiéis até o fim de nossas vidas. É isso que o anjo disse a Daniel: Daniel, siga o seu caminho até o fim. E então a promessa de Deus, depois que Daniel havia servido e trabalhado fielmente, foi: você descansará.
Significa que, antes de tudo, você morrerá. Chegará o fim de sua vida e, quando morrer, entrará no descanso eterno da presença de Deus. Apocalipse 14:13 diz: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, descansarão das suas fadigas. Então, continue servindo. As pessoas mais velhas não se aposentam e dizem: Ok, estou pronta, vou deixar os mais jovens fazerem todo o trabalho. Não, você continua servindo com a energia e a sabedoria e o sahau que Deus lhe dá enquanto vive aqui na Babilônia. Mas você sabe que chegará o momento em que você descansará. Seu corpo será colocado para descansar na terra, e sua alma entrará no descanso eterno encontrado na presença de Deus. Verso 13: Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Assim, no final de sua vida terrena, Daniel entraria em descanso, e no final da era, juntamente com todos os outros cristãos de todas as eras, ele se levantará, será ressuscitado. Temos esperança, temos essa promessa. Primeiro descanso, nossos corpos descansarão, nossas almas descansarão na presença do Senhor. Então chegará o dia em que esses corpos terrenos serão levantados e se tornarão um novo corpo glorificado e eterno, semelhante a Cristo, um corpo incorruptível. Você se levantará, será ressuscitada e será recompensada. Esta é a palavra de Deus, não apenas para Daniel, mas para todo o seu povo, para você, para mim. Quanto a você, siga o seu caminho, continue servindo. Sim, há muitas coisas loucas acontecendo. Há um rei após o outro. Sim, eles não conhecem a Deus. Eles não respeitam a Deus. Eles odeiam a Deus. Eles odeiam o povo de Deus. Isso vai acontecer. Acontece há milhares de anos e continuará acontecendo até que Jesus volte. Mas quanto a você, siga o seu caminho, continue servindo, seja fiel, fique firme, aguente até o fim de sua vida, mantendo-se firme na certeza de que o céu reina. Essa é a ordem de Deus para o seu povo, siga o seu caminho. E a promessa de Deus para o seu povo, para você e para mim, é que você descansará e depois se levantará para receber a sua herança designada no final dos dias. Você será recompensada. Cada ação fiel, cada vez que você perseverou nos lugares difíceis e com lágrimas, em todas as perguntas que você confiou a Deus. Você não tinha ideia quais seriam as respostas. Sua fé será recompensada. A fé se tornará visão, a oração se tornará louvor e estaremos com o Senhor para sempre. Estou pronta para continuar seguindo em frente. Depois de ouvir Nancy, isso não soa apenas como uma frase sem importância, mas um comando do Senhor para todas nós. Precisamos dessa mensagem de esperança em meio a dias maus e perversos. Bem, amanhã Nancy encerra o ensino na série O Céu Reina, dando mais uma revisada nos principais temas que vimos ao longo do livro de Daniel. Espero que você se junte a nós para isso. Agora vamos orar com Nancy. Senhor, estes são dias maus e perversos, mas na realidade não são piores do que os dias em que Daniel viveu e as profecias que lhe foram reveladas e o que sabemos que está por vir nos últimos dias na grande tribulação. Portanto, pedimos que o Senhor nos capacite a ser homens e mulheres, famílias, maridos, esposas, mães, mulheres solteiras, estudantes e trabalhadores que são sahau, que são sábias. Vamos seguir o nosso caminho, continuaremos a fazer o que nos chamaste a fazer. Seremos o que nos chamaste a ser. Somos como as estrelas que brilham para sempre. Que a luz e a vida de Cristo brilhem através de nós, para o nosso mundo que vive na escuridão.
Ajude-nos a seguir nosso caminho. E então dá-nos a confiança, a fé, a certeza de que um dia descansaremos, nos levantaremos e seremos recompensadas. Agradecemos a Ti, porque o céu reina. Em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.